No vídeo de hoje nós vamos falar sobre contraste pessoal e a sua importância na maquiagem. O meu nome é Luana Luz, eu sou maquiadora profissional visagista e o foco desse canal é que você tenha uma nova visão da maquiagem. Claro, eu estou aqui para te ajudar a se expressar através da sua autoimagem. Sejam muito bem-vindas ao meu canal. Então vamos começar pelo começo, porque talvez você nunca tenha ouvido falar sobre contraste pessoal. Afinal, o que é contraste pessoal? O contraste pessoal nada mais é do que uma comparação, ou seja, comparar os elementos faciais presentes no nosso rosto. Cabelo, sobrancelha, olhos e pele. Então é a comparação do claro e do escuro presentes no nosso rosto. E existe 4 tipos de contraste pessoal e eu vou citar aqui para vocês agora e também vou colocar algumas imagens para que vocês consigam visualizar. É bem provável que somente vendo as imagens você já consiga identificar qual que é o seu contraste, mas não se engane, porque para a gente ter certeza do nosso contraste pessoal é feito uma análise. Então bora lá, o primeiro contraste é o contraste baixo claro. É aquela pessoa que todos os elementos dela ali, cabelo, sobrancelha, olhos e pele, é bem clarinho, ou seja, tudo na mesma tonalidade. Geralmente é aquela pessoa que ela tem um cabelo loiro, uma sobrancelha mais loirinha, mais clara, olhos claros e uma pele clarinha também. Vou deixar algumas imagens aqui para você. O segundo contraste é o baixo escuro. Ao contrário do baixo claro, o baixo escuro vai ter todos os elementos escuros. Ou seja, geralmente essa pessoa tem uma pele retinta, uma negra com uma pele bem mais escura, olhos escuros, sobrancelhas também escuras e cabelo escuro. O terceiro contraste é o médio contraste. Então é aquela pessoa que ela pode ter uma pele mais morena, mais clara, cabelos de tom de cor intermediário, olhos de cor também intermediário. É um contraste que é muito visto, principalmente entre nós brasileiros. E o quarto contraste é o alto contraste. Então é aquela pessoa que ela pode ter olhos de cores intermediárias ou claro, uma pele bem clara e geralmente o cabelo, a sobrancelha é bem mais escuro. Então por isso que é chamado de alto contraste, porque é um contraste muito alto entre o claro e o escuro. E antes da gente continuar e de fato eu falar para vocês qual é a importância do contraste pessoal na maquiagem, eu quero ensinar você a descobrir o seu próprio contraste. Então a primeira coisa que você vai fazer é tirar uma foto sua, de preferência sem maquiagem, sem acessórios, sem roupa colorida, deixa essa parte aqui bem à mostra. Com o cabelo solto, você vai tirar uma foto sua, uma selfie, em um lugar bem iluminado. Eu sempre recomendo de frente para a janela. Depois que você tirar essa foto, no próprio celular você vai editar e zerar a saturação da sua foto. E você vai ver que essa foto vai ficar em preto e branco. Para que a gente consiga fazer a análise do contraste de forma eficaz, a imagem precisa ser analisada em preto e branco. Só que não adianta você usar efeitos ou filtros de aplicativo para deixar a foto em preto e branco. Então você precisa zerar a saturação. Depois dessa primeira etapa, você vai ver que a sua foto vai ficar em preto e branco, ou seja, na escala de cinza. E aí, de fato, nós vamos conseguir enxergar quais os elementos ali do seu rosto que é mais escuro e qual é mais claro. Feito isso, vocês vão precisar de uma tabelinha que eu vou disponibilizar aqui abaixo para vocês na descrição desse vídeo. Então basta você acessar esse link e você consegue também ter a sua tabelinha e imprimir dessa forma. Eu até peguei a minha exatamente como vocês vão ter em mãos, impressa, para que vocês consigam ver que também é possível fazer dessa forma. E agora é a parte mais importante. Para a gente saber de fato o contraste, a gente vai precisar fazer uma continha aí. Então vocês conseguem ver que nessa tabelinha nós temos de 0 a 10 e temos essas 3 divisões, né? O claro, o médio e o escuro. E aí do 0 ao 3 nós vamos ter o contraste baixo, de 4 a 6 o contraste médio e de 7 a 10 o contraste alto ou contraste baixo escuro. E aí o que você vai fazer? Você vai numerar cada elemento do seu rosto. Então o seu cabelo, se ele for muito escuro, então você vai pegar essa tabelinha, encostar no seu cabelo e ver em qual escala de cinza a cor do seu cabelo chega mais próximo. Por exemplo, 10, então seu cabelo tem a nota 10. Sobrancelha, qual nota dessa escala de cinza chega mais próximo da sua sobrancelha? E assim você vai fazer também
com os olhos e com a pele. Então, o mais importante é cabelo, sobrancelha, olhos e pele. E aí, então, você vai pegar a nota mais alta com a nota mais baixa, fazer uma subtração e aí você tem o resultado. Então, se der de 0 a 3, é um baixo claro. De 4 a 6, médio contraste. E de 7 a 10, alto contraste ou baixo escuro contraste. Tem pessoas que elas vão estar com um pezinho ali no médio para o escuro ou do baixo claro para o médio. Tem essas exceções, mas dessa forma que eu ensinei vocês aqui, você já vai conseguir ter uma noção do seu contraste pessoal. E agora bora falar da importância do contraste pessoal na sua maquiagem? Gente, harmonia é repetição. Então, quando a gente fala de harmonia na maquiagem, é importante sim que você respeite o seu contraste pessoal para que você tenha essa harmonia visivelmente. E o que isso quer dizer, Luana? Isso quer dizer que para você ter harmonia na sua automaquiagem, os produtos que você vai utilizar, ou seja, o blush, o batom, a sombra e aí por diante, tem que estar alinhado com o seu contraste pessoal. Ou seja, se você é uma pessoa que tem alto contraste, se você usar produtos de baixo claro contraste, você não vai conseguir a harmonia que você deseja. Então, os produtos têm que respeitar o seu alto contraste, ou seja, batom, blushes também de alto contraste. Então, eu vou colocar algumas imagens aqui para vocês agora. Vamos imaginar comigo uma pessoa que ela tem um contraste baixo claro. Ela é bem clarinha, sobrancelhas clarinha, pele clarinha, aquele cabelo loirinho. E aí ela utiliza um batom, um esfumado, produtos de alto contraste, ou seja, com mais intensidade, mais escuro. Vai ficar feio? Não vai ficar feio. Lembrando que não estamos falando de certo ou errado, bonito e feio. Estamos falando de harmonia, que é repetição. Então, quando ela usa esse produto que não está de acordo ali com o contraste dela, o que acontece? A maquiagem acaba saindo na frente da beleza dela. Sabe aquela pessoa que ela é bem clarinha? Tem até uma imagem que eu vou colocar pra vocês. E ela coloca aquele batomzão escuro, aquele batom vermelho mais escuro. E quando você olha pra ela, a primeira coisa que você vê é a boca, é o que chama atenção. Então sobrepõe a beleza daquela pessoa. E isso pode gerar até um impacto emocional um pouco negativo, ou um pouco demais. E também, né, falando do que a pessoa deseja transmitir, é muito importante. Se em algum determinado momento, ou até um evento, né, ela deseja transmitir aquele impacto, né, aquela imagem um pouco mais forte, até um pouco mais dramática, nesse caso essa maquiagem é o ideal. Só que se ela quer harmonia, né, a harmonia, ou até mesmo uma imagem um pouco mais leve, suave, romântica, é importante respeitar esse contraste. Vocês estão vendo aqui na comparação, né, que é nítido essa harmonia. E a pessoa que tem um contraste baixo escuro, que vai ser uma pele negra, uma pele mais retinta, ela também mantém ali os produtos dentro do contraste dela, tá? Para criar a harmonia. Então, eu até separei aqui alguns produtos para mostrar para vocês. Aqui nós temos um gloss, tá? Esse gloss aqui é de contraste baixo claro. Então, imagina se uma negra retinta utiliza esse gloss aqui. E esse gloss ele dá cor, porque até pro meu contraste ele não dá certo. Eu vou mostrar para vocês. Então, se uma negra coloca isso daqui, a boca dela vai ficar com aquele aspecto pálido. Pálido, vai chamar mais atenção do que a beleza dela. Já se a gente utiliza um batom aqui, ó, de contraste mais alto, vai dar mais certo e a gente vai conseguir ter a repetição da harmonia. Lu, e como que fica o contraste médio? Pode usar qualquer cor, a gente cria harmonia com tudo? Não é bem assim. O médio contraste é o que gera muitas dúvidas, tá? Ele tá ali no intermediário, no meio termo. Então, cores extremamente escuras também não vai criar uma harmonia muito grande e extremamente clara também não. Então, sombras, batons em cores intermediárias vai gerar mais harmonia. E muitas vezes até pessoas que têm um contraste ali alto, que tá com um pezinho no médio contraste, mas já indo pro alto, também dá certo com essas cores intermediárias, porque a sua beleza sustenta, aguenta esse tipo de cores. Então, por exemplo, este batom que eu estou usando aqui agora, que é esse batom da MAC, é um batom de médio contraste,
Este outro batom aqui da MAC também é um batom de médio contraste. Já esse daqui, da Pat McGrath, é um batom mais claro. É um batom que, dependendo da tonalidade de pele, ele pode dar certo com o médio contraste e um baixo claro. Lu, mas como que eu faço para descobrir o contraste dos meus produtos? Alguns produtos, principalmente para nós que somos profissionais, apenas olhando é muito fácil de identificar. Caso você não consiga identificar o contraste do seu produto, como que você vai fazer? Também analisar com a imagem preto e branco. Então você vai pegar ali o seu batom, caso você queira descobrir o contraste do seu batom, tira uma foto, zera a saturação e você vai conseguir ver se ele é claro, se ele é mais escuro. Inclusive, eu já até fiz, esse tipo de comparação lá nos meus stories com as minhas seguidoras. Eu vou colocar algumas imagens aqui para vocês verem. Então, quando a gente vê pela comparação, se eu colocar um batom de alto contraste, médio e claro, lado a lado, vai ser muito fácil para vocês conseguirem identificar isso. Como que fica o blush nessa história? Produtos em pó é um pouco até mais fácil do que o batom, tá? A gente consegue dosar mais a intensidade deles. Porque se eu quero deixar ele um pouco mais intenso, eu pego mais produto e vou construindo. Se eu quero deixar ele com uma intensidade um pouco mais baixa, mais clara, eu aplico pouco produto. Por exemplo, aqui eu tenho esse blush da Ocean, da Mari Saad, tá? Esse daqui é o Hot Pink. Inclusive, esses blushes aqui dela são super pigmentados, tá? Eu recomendo para pessoas de médio a alto contraste, principalmente nessa cor aqui que vocês estão vendo. Mas a gente consegue sim dosar. Então, se eu quero pouco produto, eu vou pegar bem pouquinho e fazer uma aplicação leve, tá? Essa cor não daria para um baixo claro contraste, mas tem outras cores que dá certo. Então, com esse blush aqui, eu consigo aplicar em uma pessoa de médio contraste a alto contraste, tá? Então, isso não quer dizer que eu preciso ter um produto para cada contraste. A gente consegue trabalhar ali na intensidade do produto. E agora nada melhor do que eu me usar como exemplo para vocês, não é verdade? Eu não fiz essa maquiagem aqui à toa, na verdade tem um propósito, até o look, né? Lu, qual que é o seu contraste? Eu estou com um pezinho ali no médio contraste pro alto. O alto predomina mais. Eu tenho cabelo escuro, essa é a cor do meu cabelo natural, sobrancelhas escura, a cor dos meus olhos é de cor intermediária e a pele clara. E quando a gente coloca ali na saturação zero, na escala de cinza, né, em preto e branco, isso fica bem mais evidente. Então, essa maquiagem que eu estou aqui hoje é uma maquiagem de médio contraste, como eu falei, batom de médio contraste, a sombra também, né, não é aquele esfumado muito clarinho ou extremamente escuro, como um preto, por exemplo. Então, eu mantive essa tonalidade intermediária, tanto no blush também, para criar a harmonia. E aí, o que que acontece? Eu vou tirar aqui o batom junto com vocês, porque eu quero mostrar na prática o que aconteceria se eu usasse um batom mais claro que o meu contraste. Vou passar aquele gloss da Elf. Por mais que ele seja um gloss, ele deixa os lábios um pouquinho mais clarinho, mais branco. Então aqui, ó, fica feio? Não fica feio. Eu também não acho feio, tá? Mas o que que chama mais atenção quando você me olha? O meu esfumado. A gente, nessa parte aqui de cima, chama mais atenção e essa parte fica um pouco mais apagada e a gente não consegue criar essa harmonia aqui na maquiagem, tá? Então, falando mais uma vez, harmonia e repetição. Para que eu tenha harmonia num todo, até com essa minha roupa, que ela é mais escura, meu cabelo escuro. Então, se eu passar um batom de contraste intermediário ou contraste mais alto, vai criar uma harmonia, porque tem muitos elementos escuros presentes aqui. Igual eu falei, a roupa, o cabelo, a sobrancelha, tá? O escuro aqui tá até predominando mais do que o claro, que é a minha pele. Então, quando eu passo um batonzinho um pouco mais intenso, eu crio a harmonia. E a imagem muda para quem me vê e para mim, mesmo quando me olhar no espelho. E querendo ou não, a nossa imagem comunica algo. Então, igual aqui, eu estou fazendo um vídeo me comunicando com vocês. Eu quero que vocês prestem atenção na minha fala, no que eu estou falando, tá? Só que se eu deixo essa maquiagem como está, eu não consigo chamar a sua atenção para minha fala.
Eu não consigo transmitir o que eu desejo. Então, por isso, eu utilizo um batom mais escuro para criar essa harmonia do meu contraste para mim conseguir transmitir aquilo que eu desejo. E para que você foque nos meus lábios, foque na minha fala e não aqui no esfumado. E isso é algo que muitas vezes a gente nem percebe, mas o nosso cérebro, ele já capta essa harmonia, porque é aquilo que eu falo, a nossa imagem, ela sempre vai comunicar algo. A sua maquiagem comunica algo. Você só precisa ver se você está comunicando o certo e o mais importante, o que você deseja. E o batom, eu até falo, né, que uma maquiagem harmônica, claro, é um todo, mas o batom, ele é um passo muito importante para a gente conseguir criar essa harmonia no nosso contraste. Porque, querendo ou não, é uma parte ali da maquiagem que chama muita atenção, né? Principalmente porque estamos o tempo todo, ou quase o tempo todo, falando. Então, por exemplo, se você tem um alto contraste, um médio contraste, pode deixar um esfumado mais levinho, ou até sem cor, né? Tem pessoas que passam só máscara? Pode, claro. Só que aí você trabalha nessa maquiagem mais focada no batom. Então, usar um batom ali de acordo com o seu contraste já vai fazer toda a diferença. Agora, se você faz o contrário, que é o que eu fiz agora, né? Deixa os lábios sem nada, deixa o lábio mais clarinho e coloca o esfumado ali no seu contraste, a gente tem esse desequilíbrio, essa desarmonia, tá? Então, sempre foca no batom. Principalmente, a maquiagem é um todo, é uma construção. Você pode trabalhar nos 3 pontos focais da maquiagem, tá? Esfumado, blush e batom, para ter uma harmonia ainda maior. Mas, caso não seja possível ou não é o que você deseja em um determinado momento, em uma determinada ocasião, você usa o batom a seu favor, de acordo com o seu contraste, ok? Inclusive, agora eu vou até colocar algumas imagens de atrizes famosas. Algumas imagens eu mesma fiz a modificação do batom. As atrizes são imagens que eu peguei do Google, a atriz com uma maquiagem que não estava de acordo com o contraste dela, e aí na hora que eu coloquei o batom no contraste, a gente já vê aquela harmonia. Eu não vou saber o nome das atrizes, mas a Exalili, do Emily em Paris, ela é uma atriz de alto contraste. Então, quando a gente coloca aquela maquiagem ali mais escura, um batom, cria aquela harmonia. Não que ela fica feia, com a maquiagem mais clarinha, claro, porque não tem nem como ela ficar feia, né, gente? Mas, falando da harmonia, o produto de contraste mais alto fica muito mais harmônico na beleza dela. Lu, e se eu desejo sair do meu contraste, como que eu faço? Porque eu não quero que a minha maquiagem, o meu look, a minha autoimagem fique em desarmonia. Aí eu tenho uma dica para te passar, porque muitas vezes eu também saio do meu contraste, tanto no look como na maquiagem, tá? Eu gosto às vezes de usar uma maquiagem mais clarinha, um batom mais clarinho. E como que eu faço? Eu preciso usar outros fatores, outros elementos a meu favor também. Então, eu, né, que tenho um contraste de médio a alto, usar o meu cabelo mais preso, porque o meu cabelo é escuro, então jogar ele para trás para que ele não chame tanta atenção. Usar uma roupa de contraste mais baixo, ou seja, uma roupa mais clara, até estampada, né, porém mais clara. Então, o que eu preciso fazer? Quando eu usar essa roupa, que ela já tem esse contraste ali mais claro, mais baixo, eu também mantenho isso na maquiagem, para que eu consiga criar um pouco mais harmonia, né? Eu consigo criar um pouco mais, mas claro que se eu seguir o meu contraste real nos produtos, eu vou conseguir muito mais harmonia. Mas é possível sim. Então, né, falando do inverso, se você tem um contraste baixo, claro, é tudo clarinho, só que você quer usar, sei lá, um preto, você quer usar uma maquiagem preta, uma roupa preta, o que você vai fazer? A mesma técnica, você pode prender esse cabelo, colocar a roupa mais escura para que a maquiagem também seja mais escura, tá? Porque se você coloca uma roupa clara com maquiagem escura, vai ficar ali um contraste muito pesado, tá? Então, usar essas diquinhas, essas técnicazinhas a seu favor. E é isso, mulher. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, eu te convido a me seguir no Instagram, que é o @luanaluzmaquia. Há um tempo atrás, nós tivemos uma sequência de conteúdos sobre contraste pessoal. Então, eu te convido a dar uma maratonada lá no meu perfil, porque tem muito conteúdo de valor para vocês.
Se você gostou desse vídeo, clica no gostei, é muito importante para mim saber se você está gostando desse tipo de conteúdo. Deixa o seu comentário aqui abaixo e se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!